Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui nesse vídeo padrão, para falar com vocês aí, sobre os apontamentos importantes do STF, ou seja, a decisão importante do STF, em que o STF decidiu recentemente, lá no dia 26 de junho, sobre a descriminalização. Tá vendo? O pessoal me pergunta tanto sobre a liberação, se liberou, se não liberou a maconha, se liberou, não liberou. Então eu já tô até embolando aqui, mas não é, cara. Beleza? O que aconteceu com o STF, daquela decisão que ele fez no dia 26, agora em junho, foi sobre a descriminalização do artigo 28 da Lei 11.343, né? Que é a lei de drogas, lei antidrogas. E que no Brasil, esse artigo 28, só pra gente voltar aqui e fazer um aspecto histórico. Esse artigo 28 já vem com grandes discussões desde as leis anteriores da lei de drogas até a legislação atual. Esse artigo 28 por si próprio, ele já permitia o uso de drogas entorpecentes para consumo pessoal, tá? Mas ele ainda não havia sido descriminalizado, como agora foi com a decisão do STF. Havia apenas uma despenalização, que é como diz a doutrina, ou seja, considerava crime ainda, porém não havia pena de privativa de liberdade, mas sim algumas medidas administrativas aplicáveis. Assim, o STF agora veio com essa decisão, no recurso extraordinário 635659, em 26 de junho de 2024, e decidiu sobre a descriminalização do porte para consumo pessoal da cannabis sativa. Galera, cannabis sativa nada mais é do que a maconha, ou seja, o porte para consumo pessoal do entorpecente maconha foi descriminalizado. Grave essa palavra, é descriminalizado e não liberado. Assim, eu trouxe esse vídeo aqui então para dizer o que muda na lei de drogas com essa decisão do STF sobre a descriminalização do artigo 28. Lembrando, a descriminalização do artigo 28 não foi do artigo 28 por completo, mas sim só para o entorpecente, que for previsto na portaria lá, no caso a maconha. Por exemplo, se for pego com cocaína, por exemplo, crack, qualquer seja outro entorpecente que é proibido pela legislação brasileira, vai ser criminalizado, beleza? O único que está descriminalizado aí é, no caso, a maconha. A gente passa o slide para frente aqui, nós vamos ver agora por quê. Uma perguntinha que ele sempre me fez aqui desde o dia que eu postei o vídeo aqui no Instagram, que foi: por qualquer tipo de droga estará liberado, né? Portar qualquer tipo de droga estará liberado? E outra coisa, houve abolício crimes, né? A indagação que veio, né? Mas a gente tem uma atenção, tem que tomar cuidado aí, que é o seguinte, o STF decidiu que portar maconha para consumo pessoal não é crime, foi o que eu disse anteriormente, mas não houve liberação do uso de maconha, beleza? Continua sendo ilícito. O que o STF fez, na verdade? Vamos resumir para vocês até a gente passar esses slides aqui e a gente contemplar essa aula. O que o STF fez de fato? Ele descriminalizou a conduta, ou seja, tirou da esfera penal e jogou para a esfera administrativa. A portar para consumo pessoal, a cannabis sativa, que é a maconha. Ou seja, foi descriminalizado, mas ainda continua sendo ilícito. Porém, agora não mais um ilícito penal, mas sim um ilícito administrativo, com medidas ou sanções administrativas a ser aplicadas ainda. Inclusive, deixou duas das medidas previstas no artigo 28, que é o inciso 1º e o 3º, se não me engano, permitiu ainda que aquelas medidas fossem aplicáveis, né? Que é o comparecimento a cursos ou programas educativos e o alerta, você alerta o usuário sobre os efeitos que a droga tem, no caso, a maconha. Então, beleza, cuidado, não houve liberação. Apenas deixou de ser crime e passou a ser um ilícito extrapenal. Chamamos assim de ilícito administrativo, beleza? Então, o porte das demais drogas então, para consumo pessoal continua sendo o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.346 de 2006, se previstas na portaria, a portaria 344, que aqui regula e define os entorpecentes que são considerados como proibidos e punidos pela Lei 11.343, beleza? Então, no caso, se for cocaína, se for heroína, se for crack, irmão, é crime ainda, beleza? Só não é mais crime no caso da maconha. Beleza, aqui nós temos agora o artigo 28, o que trazia a lei anteriormente? Trazia o seguinte, ó, eu vou ler para vocês aqui, vou ter que ler o caput aí, beleza? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou que esteja em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será o quê? Submetidos às seguintes penas. No caso aqui, atenção, para maconha não é mais pena, mas sim sanção, beleza? E anteriormente era previsto 3 incisos, que eram essas penas, entre aspas, porque foi despenalizada à época. Era advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviço à comunidade
e em medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Positivo, com a decisão do STF agora, ele declara inconstitucional o artigo 28 para fins penais, no caso de portar para consumo pessoal maconha, cannabis sativa. Não confunda, não é inconstitucional, não descriminalizou todo o caput do artigo 28. Positivo, não vão confundir isso, galera, porque PIPET pode cair em prova. Então, não foi descriminalizado todo o artigo, mas sim só no caso de porte de maconha, beleza? E manteve ainda duas medidas administrativas contidas do dispositivo já 28, que seria o que eu falei lá atrás, o inciso 1º e o 3º, que vai ser aplicável agora quanto ilícito penal, no caso da maconha, advertência sobre os efeitos das drogas e medidas educativas de comparecimento ao programa do curso educativo, beleza? E nos casos aqui ainda que a gente comentou sobre a abolício crimes, há de se falar em um abolício crime judicial, mas isso é para outra conversa. Então, se o cara, ele pratica, ele está portando ali drogas, no caso a maconha, para consumo pessoal, está cometendo um ilícito administrativo, vai sofrer essas duas medidas administrativas aqui, advertência sobre efeitos da droga e medida educativa de comparecimento ao programa, e vai absorver o acusado por uma atipicidade da conduta. Beleza? Absolve por não se tratar mais de crime de natureza penal. Acusação atípica. Outro ponto importante são as teses fixadas pelo STF, que diz ainda que não compete infração penal, né? Uma das teses utilizadas foi isso: não comete infração penal, o cara que está transportando droga, não se trata de um ilícito extrapenal, que nós já falamos, que é um ilícito administrativo, e aplicações somente de duas medidas administrativas. São as teses fixadas, tá, galera? Eu trouxe bem resumido aqui para vocês analisarem e deixarem que entre em sua cabeça aí, que é: não comete infração penal quem comete a conduta típica do artigo 28 da Lei 11.343, quando se tratar de cannabis sativas, que eu já disse, no caso da maconha, lembre-se, pois a quantidade gera presunção relativa, né? O STF firmou em suas teses também a quantidade permitida para consumo pessoal da maconha, que é, no caso, de 40 gramas. Isso mesmo, galera, 40 gramas. Você já viu o tanto que é 40 gramas? A quantidade que é 40 gramas? Bota na balança a porra da maconha e vê a quantidade que é 40 gramas, aquela merda não pesa nada. Beleza, mas o STF, né, os reis da parada toda, decidiram que seria 40 gramas. Vai presumir relativamente. Por que relativamente? O cara que estiver portando ainda menos de 40 gramas, por exemplo, ele ainda pode ser tipificado lá pelo artigo 33, no caso, tráfico de drogas. Por quê, velho? Se ele for portando, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo, tiver portando 35 gramas de maconha, né? Ele vai lá falar que é para consumo pessoal, porém é preso com ele uma balança de precisão, é preso com ele um telefone, que tem contatos com quem ele vendeu droga, é encontrado com ele sacos ou as embalagens que eles utilizam para acondicionar a droga. Meu irmão, isso não é para consumo pessoal. Configurou, analisou outras medidas utilizadas por eles, outras condutas praticadas por eles, que configuram não mais o consumo. Não é porque o cara vai consumir e está andando com uma balança de precisão, está andando com embalagens, ou está andando com dinheiro que é fruto do crime. Não é? Então, aí não há de se falar mais em para consumo pessoal, do artigo 28. Maconha, mesmo sendo menos de 40 gramas. Por isso, trata-se de uma presunção relativa. A gente vai explicar mais à frente o que seria essa presunção relativa, beleza? O ilícito extrapenal, que nós já falamos, que trata-se agora, a conduta deixou de ser um ilícito penal e aí passa-se a ser descriminalizado e considera-se agora, então, um ilícito extrapenal, no caso, um ilícito administrativo. A aplicação é de somente duas medidas, nós já falamos quais duas medidas que vão ser aplicadas, é necessária ser aplicada, que é do inciso 1º e 3º do artigo 28, no compensa. Agora, galera, vou falar como ficou a definição de drogas para consumo pessoal. Né? Como é que ficou definido, então? O que é consumo pessoal agora das drogas? Escrevi, faltou até um L ali na porra do slide. Mas vamos, pera aí, deixa eu tomar um café. Botar um cafezinho aqui, para dar aula tem que ter café, bicho. Porque senão, o bagulho fica doido. E água também. Vamos lá. Então, a tese fixada pelo STF para identificar e diferenciar entre o indivíduo que utiliza a droga para consumo pessoal, aquilo que eu estava falando lá atrás aqui há pouco tempo, sabe? Para consumo pessoal, e distinguir ele do traficante, vamos ver como ficou antes, como era antes e como é agora, com mudança interpretativa, porque o STF mudou interpretativamente o artigo 28. Show de bola? Então, antes permitia que artigo 28, parágrafo 2º, que definia o que, quando seriam considerado consumo pessoal. O indivíduo estiver portando para consumo pessoal. Determinava assim, para determinar se a droga destinava-se para consumo pessoal, o juiz atenderá
a natureza e a quantidade da substância apreendida, ou seja, era competência agora do juiz determinar a natureza e quantidade da substância. O juiz O juiz definiria a quantidade de substância, ou seja, não tinha substância, não tinha a quantidade expressa na lei. O juiz determinava por sua análise ali daquele caso concreto, beleza? Que foi apreendida. Ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, ficava competente a quem analisar se era consumo, se era tráfico. O juiz analisava a quantidade, a natureza em que o cara foi preso, né? A substância apreendida que eu já falei, o local em que ele foi preso, as condições em que se desenvolveu a ação delitiva e as circunstâncias sociais e pessoais que o agente estava ali, além da conduta e os antecedentes do agente. Beleza? Era assim antes. Agora, com a mudança interpretativa do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, o STF define a presunção relativa, cara. O que eu falei anteriormente, né? Que é utilizando agora a quantidade específica, ou seja, 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. O cara que for abordar, por exemplo, o policial vai lá e aborda o indivíduo que está portando maconha, que seja as 40 gramas, para consumo pessoal. O policial, ao abordar aquele indivíduo que está fumando em praça pública, né, que é ilícito, não vamos esquecer disso, continua sendo a porra de um ilícito, beleza? Então o policial vai lá, aborda. Ele presume-se que aquele agente que estava fumando sua maconha, ele está utilizando ela para consumo pessoal, beleza? Presumido. O que vai acontecer? Vai fazer a apreensão da droga normalmente, ele continua presumindo que está sendo um ilícito administrativo agora, né, para consumo pessoal, leva o indivíduo para a delegacia de polícia, que nós vamos ver agora que a análise fica ainda com o delegado de polícia, porque o delegado vai ter que analisar se trata de um ilícito administrativo ou se trata de tráfico de drogas. Você tem que analisar o caso concreto, as substâncias que foram apreendidas e tudo mais. Beleza? Então, presume-se relativamente. Por que relativamente? Porque pode mudar. Pode não ser consumo e pode ser tráfico de drogas. Ou seja, não é uma presunção absoluta, mas sim relativa. Show de bola? Passamos para a próxima. Como fica a atuação policial no campo prático, então? Que eu falei agora. O policial, então, pode apreender a substância daquele que esteja utilizando a maconha, notifica o autor. O cara que está cometendo a droga foi firmado pela tese também do STF. O cara que está portando a droga, o policial aborda ele, notifica o autor e fala para ele comparecer em juízo conforme o regulamento do CNJ, que ainda vai ser julgado. O CNJ ainda vai julgar sobre esse caso. Mas enquanto ainda não foi elaborado um regulamento do CNJ, o STF fixa que o órgão competente para julgar a conduta contida no artigo 28 será de quem? Lá do Juizado Especial Criminal. Porém, veda-se que a atribuição de qualquer que for efeitos penais da sentença. E lembrando ainda, cara, além da notificação para que o autor compareça ao juiz, se o policial entender o momento, ainda com a presunção relativa, que ele deve levar o indivíduo porque ele está vendo indícios ali que está havendo tráfico de drogas, leva para o delegado, o delegado vai fazer análise com as condições que foram fixadas pelo STF também, vai ter que analisar tudo ali, para ver se configura mesmo um ilícito administrativo ou o crime de tráfico de drogas, beleza? A prisão em flagrante aqui, mesmo esquema, a autoridade não está impedida de realizar o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, que eu já disse, mesmo que o autor esteja portando quantidades inferiores a 40 gramas de maconha. Todavia, nós temos que entender, é necessário a presença de critérios que indicam o intuito de mercância, ou seja, de comercialização. Quais seriam esses intuitos? Esses intuitos que estariam indicando isso aí? Meu irmão, que eu já falei, forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias em que a droga foi apreendida, variedades das substâncias apreendidas, pode ter maconha, pode ter cocaína, pode ter crack, pode ter tanta droga naquela porra. O que foi crime descriminalizado foi a maconha. Então tem que analisar isso aí. O que mais? Analisar a apreensão simultânea de instrumentos. Meu irmão, o que eu falei atrás também, se o indivíduo foi preso com balanço, com registro de operações comerciais e com aparelho celular que contém contato de usuários ou traficantes, ou seja, está indicando mercância. Mesmo que ele esteja portando menos, ou seja, uma quantidade inferior a 40 gramas, que foi fixado pelo STF, tráfico de drogas. O delegado vai analisar, tome tráfico de droga, faz o inquérito policial, a investigação de praxe, manda o Ministério Público e assim toca o porrete, beleza? Outra coisa, é o que eu falei agora, aqui, ó. Dessa forma, o delegado, então, conseguindo o auto de prisão em flagrante, vai conseguir não, o auto de prisão em flagrante, fundamentando e justificando o afastamento da presunção, que nós vimos lá, a presunção relativa, afasta essa presunção relativa, que não é mais,
do pote de consumo, beleza? Tem que fundamentar porque está afastando. Ele vai afastar por quê? Pô, foi encontrado com ele. Intuitos ali de mercância, circunstância da apreensão, variedade de substância apreendida, apreensão simultânea de instrumentos, de balanço. O cara foi preso com balanço, o cara foi preso com variedade de substâncias apreendidas. Pô, o cara foi preso com maconha, não só com maconha, mas com crack, com bolinha ali de cocaína e uma infinidade de drogas aí. Então, tem que fundamentou, beleza. A prisão em flagrante, então, a quantidade inferior, que eu acabei de falar. Após a autoridade policial realizar, então, um auto de prisão em flagrante, o juiz, em audiência de custódia, aí o juiz, na audiência de custódia, vai avaliar as razões que foram invocadas para o delegado ter afastado essa presunção relativa do porte para consumo pessoal. Beleza? Analisou aí e show de bola. Aqui, cara, eu trouxe algumas coisas aqui. Beleza. Então, só para finalizar, com o meu café violento. Ô bicho, é bom demais. Só para finalizar, surgiu uma pergunta lá no Instagram ainda, que se o policial poderia adentrar na residência do indivíduo que for pego fumando maconha. Por exemplo, o cara tá na janela ali, fumando sua maconha dentro de sua casa, sua residência. A autoridade policial, a polícia militar, passa por ali, pode adentrar na casa, alegando que é flagrante? Cara, infelizmente não. Não há de se falar em flagrante delito o cara que está fumando dentro de sua casa, mesmo que ele esteja na porra da janela. Porque não se trata mais de um ilícito penal, mas sim de um ilícito administrativo. E a Constituição veda a invasão de residência se não for com prisão em flagrante. Não há de se falar em flagrante com ilícito administrativo, beleza? Então a Constituição Federal não autoriza o ingresso em residência em razão da prática de ilícito extrapenal, ou seja, ilícito administrativo, conforme consta no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Não é mais possível ingressar na casa do usuário de maconha.